Alô, moçada! A gente trouxe hoje aqui mais uma pessoa, mais uma celebridade, mais um empresário do agronegócio, um produtor rural. E hoje eu trouxe aqui o seu José Roberto Arce. De antemão, muito obrigado. Ele é agrônomo, fundador e diretor executivo, diretor da JACE. Tudo bem, seu José Roberto? Oi, Rodrigo, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade aí de estar junto e vamos junto aí tocar esse agro para frente, né? Que é orgulho nacional. Já gostei daquela bandeira do Brasil ali atrás. Ah, sim. Eu já gostava de você, agora mais ainda, viu? Somos parceiros aqui, ela tem que estar sempre do lado. Sempre por onde eu ando, eu boto ela do ladinho ali, que é para representar nosso Brasil. É isso E, aí. seu Zé Alberto, eu já conheci o senhor nas redes sociais, inclusive nós tivemos juntos na AgriShow 2019. Fui lá, visitei o stand, visitei o senhor, foi quando eu conheci pessoalmente também, não havia conhecido, conheci pessoalmente também, e também venho acompanhando alguns trabalhos seus nas redes sociais. Aí eu falei, deixa eu convidar o seu Zé Alberto para poder estar aqui, explanar um pouco, conversar um pouco com o nosso público aqui, né? O senhor é fundador da empresa JAS, criou todo o trabalho da JAS, os dosadores, os sensores, tudo, mas eu queria hoje mudar um pouco desse assunto, a gente pode até falar, mas eu queria conhecer um pouco mais quem é José Roberto Arce e quais os caminhos que você trilhou até os dias de hoje. O que, é que você tem para falar para a gente aqui? O pessoal te conhecer um pouco mais. Não, é um prazer a gente estar conversando e, na verdade, eu sou engenheiro agrônomo, né? Vim de São Paulo para Goiás, numa oportunidade de trabalhar aqui. E trabalhei na Pioneer Sementes, é uma empresa que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado. Eu aprendi muito a trabalhar, o jeito americano, né? Eu gosto muito do jeito americano, que é assim, projeta pouco e faz muito, sabe, Rodrigo? Sim, Então, sim. às vezes, na cultura brasileira, a gente tem um pouco assim de ficar pensando demais, né? E Uhum. eu gosto da cultura americana um pouco melhor para nós, vamos dizer assim, apesar que nós temos coisa muito boa também, é só partes de cada cultura que a gente procura aprender, que a gente projeta um pouquinho e daí trabalha. Aí você trabalhando, você tem os dados e aí você consegue projetar melhor. Então, eu gosto muito, é uma cultura de atividade, de energia, de fazer acontecer. E aí Sim. depois, exatamente por um problema que a Pioneer teve com semente, foi, acho que aqueceu demais a semente, foi algum problema de temperatura, umidade de semente, e nós tivemos que fazer um recall em pleno mês de setembro. Naquela época o milho era plantado quase que 100% na safra normal, na safra comum, na Sim, safra de sim. verão. Aham. E aí, em cima desse problema que a gente teve, eu também me atrapalhei na regulagem de plantadeira, e foi em cima desse erro que nasceu a JACE, na época Apollo, né? Porque na época a gente ainda era uma empresa nacional. Depois, com a internacionalização, nós tivemos que mudar de nome para poder ter um nome mais peculiar, né? Mais próprio, para que a gente pudesse proteger a nível internacional, né, Rodrigo? Então, resumindo, acho que essa é a minha história da vinda aqui para Goiás. E uma coisa que eu falo também é nas dificuldades que a gente cria as verdadeiras soluções para alguns pontos e tal, e que sai das dificuldades que saem algumas coisas interessantes, né? É, E foi daí. eu acho interessante. Esses dias até eu fui sócio de uma padaria aqui em Caldas Novas também, né? Na verdade é um amigo meu, eu dei uma ajuda para ele, e ele falou assim, pô, eu me lembrei, esses dias conversei com ele, ele falou, me lembrei que você falava assim, eu adoro problema, né? Então, e eu realmente gosto de problema, porque o problema, ele é o que faz a gente Aí, melhorar, faz a gente com acontecer, certeza. aonde estão as oportunidades. Outra coisa também, que às vezes nós, como humanos, a gente evita, mas é muito positivo, é a dor, né? Quando você sente uma dor, ela é uma alavanca emocional muito forte, né? E daquilo ali você pode tirar muita coisa boa. Então, parece papo bobo, né? Mas eu acho Sim, muito sim. importante ter consciência dessas alavancas emocionais que te levam para um outro patamar. Eu gosto muito disso, de estar bem, tentar ser assim consciente, lúcido em relação a essas alavancas emocionais, Sim, né? eu fiz algumas pesquisas do senhor na internet, assim, eu vejo que você tem um trabalho, alguns estudos, assim, muito pelo autoconhecimento, a liderança, né? Então eu vi algumas coisas nesse sentido, assim, eu achei bem interessante, eu gosto dessa parte também.
Olha, isso aí até também foi um outro momento de dor, né? Anterior a esse que eu me referi, foi em 95, quando o meu filho nasceu. O agronegócio, em 1995, teve uma crise muito forte. Os agricultores estavam queimando colhedeira em Rio Verde. É que vocês aí mais jovens, vocês estão dessa parte aí boa do agro, né? Mas a Sim, gente já sim. viveu uma coisa meio feia, né? E, Aham. e aí, assim, eu sabia que ia ser um ano muito duro, né? De muita menos venda, e aí eu falei, como que eu posso reagir, né? Poxa, aí eu pensei, falei, poxa, eu já trabalho há 3 anos como vendedor e nunca fiz um curso de vendas, nunca estudei vendas em si. E aí um amigo meu da Maná, na época, Adubos Maná, ele me chamou, me convidou, falou, se você quiser participar lá no Hot Park, aí em Caldas Novas mesmo, próximo onde você mora, vai ter um programa de uma semana de programação neurolinguística, vendas, né? E, Uhum. putz, aí eu fiz, mudou completamente minha vida, né? Inclusive, eu fumava na época, assim, era meio... não tinha muita disciplina, né? E aí eu aprendi a, a me controlar, ou tentar me controlar emocionalmente. O que que eu realmente quero, o que que eu não quero. E dali eu comprei um monte de livro, parei de fumar, né, graças a Deus. Aham. Comecei a fazer bastante esporte. E aí isso foi muito importante, Rodrigo, porque no meio do curso eu entendi assim que eu podia controlar a minha vida, né? A vida não era ao bel prazer de terceiros, né? A nossa Sim, vida a gente consegue controlar, sim, né? E consegue ter domínio, né? E sobre muitas coisas, né? Mesmo sim, que sim. esse é um papo assim bem mais longo que a gente pode numa Aham. outra oportunidade, mas a gente consegue. Eu tenho bem essa crença que a gente é sempre, lógico, né? Com fé em Deus, tendo sempre aquela humildade perante o nosso Criador, mas a gente consegue sim mudar muita coisa, sabe? Eu sou bem animado com isso. Não, com certeza. A gente crendo que vai dar certo e trabalhando para isso, com certeza vai. Na JAS o senhor criou, né? Isso aí praticamente criou mesmo, com lógico, com engenheiros, vocês mesmos, tal, os dosadores e os sensores de adubo, né? Que eu conheço muito bem, eu sou parceiro da empresa já há um tempo atrás e já conheço, eu falei até, estive na AgriShow conhecendo, e eu achei um produto excelente. E nisso tem o prêmio FINEP, que o senhor ganhou. Isso foi com a 2019, 18, Eu ou ganhei antes disso? vários prêmios FINEP, Rodrigo. Foi Ah, sim. em 2002 eu ganhei como pequena empresa e um produto, né? Em Sim. 2006 eu ganhei tudo regionalmente, como Uhum. inventor e inovador. Mas em 2013 eu ganhei nacionalmente como inventor e inovador. É um prêmio que foi legal sua pergunta, porque com muita dedicação, muito esforço, a gente conseguiu chegar lá e ele me representa bastante. Uhum. Porque o que é esse prêmio, Rodrigo? É referente ao primeiro produto que a gente lançou no mercado, o disco com rampa, que ele Sim. reduzia na época 43% de duplos e falhas, e com isso gerava, segundo o INPI, um percentual de aumento de produtividade de milho e soja, né, especialmente milho. Então, Sim. o INPI calculou que agregaria 3 a 4 milhões de toneladas a mais de grãos, ou seja, um pouco mais de 1%, na época 2%, da produtividade de grãos, porque na época, Uhum. inclusive, a maioria das plantadeiras eram mecânicas, né? Mas até Certo. hoje é bastante significativo. Aham. E até porque a produção também aumentou. Isso equivale a 3 a 4 bilhões de reais no PIB brasileiro, né? Então, para nós, isso nos representa bastante, Rodrigo, porque isso é a verdadeira criação de riqueza, né? Você cria riqueza gerando valor, né? Então, Sim, sim. você gera, é claro, você cria riqueza pagando imposto, você cria riqueza gerando empregos, né? Pagando salários, né? Você gera Uhum. riqueza comprando de um fornecedor, motivando um fornecedor, gastando, né, despesas na cidade onde você tem a companhia, no nosso caso, no Brasil todo, ou até no mundo todo, né? A gente já tem filiais pelo mundo todo quase, mas basicamente você gera riqueza criando valor nos produtos ou serviços que você gera, né? Então,
é aquele efeito assim de você jogar uma pedrinha num lago, né? E aquela pedrinha, no começo, ela faz uma onda pequena, mas essa onda vai crescendo. Então, essa é a verdadeira riqueza da tecnologia. Essa é a verdadeira riqueza da livre iniciativa, né? Que o Brasil tem pouco, sabe, Rodrigo? No Brasil, o Estado, ele é muito intervencionista, né? E, às vezes, o indivíduo, ele tem pouca liberdade para empreender, para fazer acontecer, seja empreender até no comércio, nos negócios, mas empreender também no funcionalismo público, em assistência social, em qualquer estrutura organizacional. Então, esse prêmio me representa bastante, sabe? Eu gosto muito dele. Eu acho que ele representa essa produção de riqueza, né? Eu acho bem legal. Eu acho muito importante. E falando de tecnologia, passando por a tecnologia da comunicação, nós estamos agora num alto crescimento, eu tenho 10 anos nesse trabalho aqui da Rural Book. Então, eu já vinha falando das redes sociais como realmente uma evolução na comunicação, uma facilidade de a gente estar conversando. Hoje a gente está fazendo uma videoconferência, batendo um papo frente a frente, o senhor em Caldas Novas, eu aqui em Rondônia, no Pará, e toda essa disponibilidade de comunicação. Qual a sua visão dessas comunicações? O senhor que está entrando agora, praticamente, vamos supor, está começando a engajar agora nas redes sociais mesmo. É verdade, eu estou começando porque eu estou num momento profissional assim de mudança, sabe, Rodrigo? Eu estou saindo de ser o CEO da empresa, da JAS, vou passar para o conselho. Eu vou estar ainda liderando a parte internacional da empresa por algum tempo, mas o Leonardo Vieira deve assumir aí. Até isso é segredo, tá? Não fala para ninguém, mas ele vai assumir em janeiro. Essa parte eu corto, né? Não, pode. Tô brincando, é porque eu sou bem informal, né? Então, vai ter todo o procedimento dentro da empresa, mas entre nós, assim, tem que ser bem informal, né? Eu prefiro, assim, ser bem transparente e informal. E ele, por mérito, né? E junto com outros colegas, né? Além dele, tem outros colegas que estão aí, jovens, que estão desempenhando muito bem. Então, eu estou sentindo assim que eu estou num momento que eu posso até atrapalhar a empresa, sabe? Então, eu faço tudo pela empresa, pela organização, para que ela floresça, né? Que ela continue crescendo, continue gerando frutos, gerando riqueza. Então, eu estou passando mais para o conselho, e aí eu até conversei com a minha esposa, a gente falou, deixa eu me dar o prêmio, né, desses próximos 6 meses, eu poder doar, né, essa história da gente aqui em Goiás, de criar essa empresa, de fazer tudo isso que a gente tem feito e compartilhar, né, com as pessoas, especialmente com os jovens. Então, eu estou aprendendo muito nas redes sociais, eu busquei assessoria de imprensa também para me ajudar a comunicar com o mercado, já estou fazendo muito contato com vários empresários, inclusive de outras áreas, da área farmacêutica, da área de mineração, de turismo, mesmo do agronegócio, né? Tenho conversado também com economistas, né? Com advogados, com políticos, né? Para a gente poder entender a nossa sociedade melhor, poder ajudar. E assim, então, com isso, as redes sociais é muito importante. Inclusive, a minha ideia, eu já comecei a rabiscar uma coisa que é um sonho antigo, sabe, Rodrigo? Que é escrever um livro sobre essas histórias, assim, de uma maneira bem simples, bem fácil. Mais compartilhar, né? Mais o carinho de compartilhar com as pessoas e poder inspirar alguém, né? A JA foi inspirada em 2 empresas, basicamente. Primeiro, na Embraer, né? Que é uma empresa brasileira, uma empresa de tecnologia e é uma empresa global. Então, se a Embraer pode, a JAS também pode, né? E a outra empresa que me inspirou muito, assim, é aquela empresa de Minneapolis, a 3M, né? Que ela realmente é uma empresa com uma história de inovação que eu acho, assim, altamente inspiradora. Então, as redes sociais, eu acho que funcionam muito bem. Você vê, a gente está conectado aí mesmo, estando a sei lá quantos 1000 quilômetros longe, né? Hoje eu tenho uma equipe nos Estados Unidos, a gente fala aí toda semana, por WhatsApp, por vídeo. Então, assim, é muito fácil hoje. Hoje você tem acesso a línguas, né? É fácil você aprender inglês, espanhol, qualquer língua, porque você tem filmes aí disponíveis, né? Livros, né? Eu lembro nessa época aí de 95 que eu me referi, eu comprava
cassetes, né, em inglês, de autoajuda, para eu aprender, porque quem faz autoajuda fala bem, né, comunica bem, então eu Isso, ficava ouvindo para tentar aprender inglês, só para você ter uma ideia, a turma hoje reclama, né, mas hoje na internet você dá um clique, você tem milhares de vídeos em inglês e Hoje tal. tem os aplicativos para aprender inglês e também tem os aplicativos de tradução. Às vezes a pessoa nem precisa aprender inglês, né? Já clicou ali, fala português, já chega lá, traduz para inglês e pronto. É Já verdade, tem. é verdade. E com essa pandemia, existe uma pandemia agora, a gente está, sei lá, se finalizando, nem sei como é que a gente pode falar, como é que a gente está, mas já teve momentos muito piores. Para as redes sociais e para o agronegócio, qual foi a influência que essa pandemia trouxe para esses dois setores? O setor, assim, a comunicação, no caso eu acho que ela deu uma acelerada, alguma coisa assim, e o agronegócio. Olha, Rodrigo, a pandemia foi um momento muito importante para mim, né, para minha esposa, para minha família, porque eu logo percebi que eu moro em Caldas Novas, é uma cidade turística, então a gente logo percebeu que para o agro não seria uma coisa tão complexa, tão prejudicial, mas para o turismo, né, Rodrigo, você pode imaginar o quanto que seria, né, uma Sim, cidade que sim. tem 70%, 80% do seu faturamento vindo do turista, né. Então eu, Aham. com os meus contatos internacionais, nós conseguimos comprar alguns testes rápidos e doar para a cidade. Caldas Novas, eu tenho muito orgulho disso. É a cidade que foi a primeira cidade brasileira a ter, né, testes rápidos para uma testagem em massa do coronavírus. Isso foi dia 15 de abril, né, de 2000. Inclusive eu vi quando a JA, se vocês adquiriram isso aí, até queria parabenizar isso aí. Foi uma iniciativa excelente mesmo na época. Obrigado, Rodrigo. E assim, até a gente costuma, vou ser bem franco assim, sempre fazer doações anônimas, tal, mas nesse caso a gente divulgou porque era muito mais do que os testes rápidos. Então, através Sim. dos testes rápidos, eu tive a oportunidade de ser convidado a participar do comitê de monitoramento e combate, e estou Uhum. participando até hoje, até ontem tivemos uma reunião, e nós tivemos muito sucesso em Caldas Novas, porque nós tivemos uma união de toda a comunidade. Então Uhum. a gente conseguiu, hoje a gente tem metade dos mortos por milhão do estado de Goiás, e ao mesmo tempo nós estamos abertos como cidade desde maio, né? Desde de final de abril, várias atividades estão abertas, em maio abriram todas as atividades, e Sim. desde 1º de julho que nós estamos com turismo aberto, contrariando todas as Toda. expectativas e todas as ações científicas, né, Sim, sim. técnicas, né, que a gente peitou, Rodrigo, mas a gente peitou porque a gente tinha muitos dados técnicos de Caldas Novas. Então, Sim, Caldas sim. Novas, para não me prolongar muito, mas Caldas Novas não tinha frigorífico, Caldas Novas não tinha transporte público. Então, em função de alguns, Caldas Novas é uma cidade bem arejada, sob o ponto de vista de aglomerações, a gente sonhou que poderia abrir rápido o turismo e, ao mesmo tempo, ter poucas mortes, ou poucas, é claro que a gente lamenta cada morte, né? Sim, E sim, sim, com certeza. perder os seus entes queridos, mas a gente não é Deus, né? Então as mortes fazem parte da vida, né? Então, mas a Aham. gente conseguiu minimizar. Agora, para o agro, eu não vi assim grandes problemas, né? A gente conseguiu passar aí bem, eu acho que não teve problema. Eu vejo que nós temos aí uma valorização do dólar. Ontem até eu estava conversando com um jornalista, e assim, a inflação no atacado, Rodrigo, está muito alta e Sim, sim. real. Há uma carência, há uma falta de produtos no mercado mundial. Uhum. Isso não que vá passar para o consumidor, né, para o varejo, mas pode passar. E para mim, eu acho que vai passar. Então, eu acho Sim. que a inflação vai dar um picozinho aí, e como os alimentos não é fácil você repor, né, Uhum. vão ter uns 6 ou 8 meses aí com uma pressão forte dos alimentos na inflação. Mas isso aí faz parte, né, Uhum. faz parte do dia a dia, nada que vá complicar. Eu tô até posso te falar outra coisa interessantíssima, sabe? A gente, quem estudou administração de empresas, né, fez pós-graduação ou leu bastante, a gente sempre sabe que quando você presta um serviço, o problema do serviço é que quando você não consegue prestar o serviço naquela data, você perde. Por exemplo, você tem um avião, se ele não estiver cheio,
aqueles bancos vazios, você já perdeu. Se você tem um hotel, se ele está com 70% de ocupação, os 30% você já perdeu. Só que na pandemia, a gente sempre imaginou, principalmente aqui em Caldas Novas, que é turístico, a gente falou, gente, essa pandemia é diferente, os hotéis estão vazios, ou estão mais vazios, mas é por causa de uma pandemia. Será que como é que vai ser a reação depois? E qual não foi a nossa surpresa, que hoje os hotéis de Caldas Novas estão lotados. Até se quem quiser vir para Caldas Novas, vai rápido reservar, porque já está tudo lotado até o Ano Novo, o Carnaval. E por quê? Porque parece que toda aquela ansiedade, toda aquela economia que o pessoal fez durante a pandemia, agora está todo mundo querendo compensar. Então, graças a Deus, cara, a gente vê a cidade lotada, as pessoas com emprego de novo, né? Que é tão triste, né? Isso é bom, né? Uma mãe de família não tem emprego. Eu conheço Caldas Novas, eu ia muito a Caldas Novas, eu morei em Brasília há algum tempo, e aí, final de semana, era a praia do Brasiliense Caldas Novas, né? Então, realmente, é uma cidade totalmente turística. Chega no meio da semana, tem muito pouca gente, mas depois tem um bom final de semana, é turística mesmo. Conheço bastante aí. Seu Zé Roberto, falando como empreendedor e como inventor também, qual dica você pode passar para um pequeno empreendedor, um jovem empreendedor, alguém que realmente tem alguma coisa na cabeça e não quer, e está pensando em fazer, botar em prática e não está tendo coragem? Que dica que você pode passar para um cara desse, uma pessoa desse estilo? Olha, é muita coisa, né? Até eu estou escrevendo um livro, tentando compartilhar, né, tudo que for possível, mas eu gosto de falar algumas coisas básicas. Por exemplo, jamais, Rodrigo, permita que alguém fale alguma coisa que você não é capaz, né? Então, não fale que você não é capaz de abrir uma empresa nos Estados Unidos, porque você é. Não fale que você não é capaz de controlar um vírus, que nem na pandemia, porque você pode ter essa capacidade, né? Então, se você está sonhando com alguma coisa, não permita que ninguém te fale que você não é capaz de conquistar aquilo. A não ser você mesmo, analisando e você, às vezes, percebendo que você tem algumas limitações, e a gente tem mesmo, né? Eu tentei ser músico, né? O meu sonho era ser músico de música clássica, né? Maestro e tal. Cheguei a estudar na Unicamp 2 anos, mas aí o pessoal se reuniu e falou, Zé Roberto, como músico você é um ótimo agrônomo, né? Então assim, aí a gente mesmo vai percebendo, foi doloroso, né? Mas eu percebi, poxa, a música não dá, né? Já põe um X ali. E a agronomia, vamos ver, talvez dá. Mas não deixe que outras pessoas, né? Que pessoas te falem assim, sem dados, né? Que você não é capaz, porque quando a gente sonha, né? Todo ser humano que sonha, ele tem dentro de si a oportunidade de executar, né? E fora isso, realmente partir para cima. Por quê? Porque não existe estabilidade, né? As pessoas confundem muito, né? Eu gosto até de falar para os meus colaboradores que a gente fornece plano de saúde. Eu falo, o plano de saúde, ele não traz estabilidade, porque tem gente que fala, poxa, agora eu tenho plano de saúde, eu estou tranquilo. Não existe estabilidade. Para você ter uma boa saúde, você tem que cuidar da sua saúde, basicamente. E mesmo assim, a estabilidade não existe. Você tem que estar sempre se superando, sempre melhorando. E aí o plano é só um mecanismo financeiro ali para você realmente, se tiver algum problema, poder tratar. Mas eu gosto só para assim, finalizar e dar mais um comentário importante, às vezes as pessoas não compreendem, né? Então, às vezes a pessoa vê uma pessoa com uma boa saúde e não percebeu que ela investiu naquela saúde. Às vezes você vê uma empresa que nem a JAS, as pessoas não têm noção do tanto que a gente investiu em pesquisa e desenvolvimento. Nós temos 50 pessoas em São Paulo, nós investimos 35% do nosso faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Nós investimos um monte ali na fábrica em Caldas Novas para ter a melhor fábrica de eletrônicos do mundo, né? Hoje em termos de retorno, de qualidade, principalmente de confiabilidade. Isso foram milhões de investimento em tempo também, em pessoas. E aí você vê também qualquer atividade, até um bom casamento tem que ter investimento, né?
uma empresa, então, nem se fala. Então, um outro ponto que a gente não pode se iludir, eu lembro que, eu não sei quem que falou isso, mas uma frase que ficou famosa, né? A pessoa falou assim, eu investi 20 anos para fazer sucesso da noite para o dia, né? Eu Então, já vi. isso é muito importante também, quem quer empreender, além de confiar no seu sonho e realmente se identificar com o seu sonho, é entender que é preciso investimento, sabe, Rodrigo? Não tem como você criar alguma coisa sólida e que tenha, assim, robustez sem ter um investimento, né? Como último exemplo, eu gosto do exemplo até daquele grupo, né, dos Beatles, né? Os Beatles, a gente vê eles tocando e tal, você fala, nossa, parece que os caras nasceram, são Pra quê? quadrigêmeos, né? Eles nem olham um para o outro, né? Tal, nossa, que incrível, né? Da noite para o dia, né? Mas não foi da noite para o dia, né? Os caras, eu ouvi dizer depois, tem um livro até que conta toda essa história, que eles tocaram junto 10 anos na Alemanha, para depois, né, o conjunto realmente fazer a diferença, né, e fazer, talvez seja um dos grupos mais famosos do mundo até hoje, né? Então, tudo é investimento, é tempo, é calma, mas muita energia, né? Botar para quebrar, ir para cima, né? E acreditar no seu sonho. Eu acho que é mais ou menos isso. Não, isso mesmo. Tem uma outra frase que é parecida com essa que eu também gosto, não sei quem foi também o autor, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Então, mais ou menos nesse É ritmo verdade. também. É verdade. Mas, José Roberto, muito obrigado. Eu já descobri uma coisa que a gente tem em comum. Eu também tentei ser tocador de violão, ser violeiro. Eu fiz um curso entre eu e um amigo meu juntos. Aí eu vi que ele ia subindo de fase, cada mês ele subia de fase, eu parado, até que eu fui e falei para a professora, eu falei assim, não, mas eu não tenho dom para isso não, né? Ela falou, realmente, você não tem dom não. Aí eu fui e larguei mão. Aí eu acabei, mas de antemão, seu Zé Roberto, muito obrigado mesmo a sua presença aqui com a gente e tal. Isso aí foi uma conversa e tanto, um conteúdo e tanto, gigantesco. Eu que agradeço, Rodrigo. Bem legal. Estou acompanhando o seu trabalho, já sou admirador seu, da sua energia, seu entusiasmo pelo agro, a sua espontaneidade, né, e a vontade de fazer acontecer. Isso, assim, motiva a gente bastante, sabe? Que é energia motivando energia e a gente indo para frente e gostei, de novo, gostei demais dessa bandeira aí. Nós temos que lutar pelo nosso Isso, país, aí, pela nossa com família, pelo nosso certeza. futuro, pelas nossas tradições, sabe? Não deixar, né, essas coisas aí não tão boas dominar o nosso país, né? Obrigado, viu, Rodrigo? Com certeza. Valeu, obrigadão mesmo mais uma vez, obrigado. Tamo junto aí, vamos tentar encontrar numa próxima vez ao vivo de novo. Obrigado, Rodrigo. Um abração, então. Valeu, Valeu. obrigado, até mais.